Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em qual jogo aberto. Renata Fã e Denilson reage a tudo aí, né, sobre essa polêmica aí, né, da manipulação dos jogos do Brasileirão, né. Então assista ao final e fique por dentro do assunto sobre esse jogo aqui. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. No Rio de Janeiro, o STJD vai julgar na sexta-feira os casos do pedido do São Paulo sobre a anulação da partida contra o Fluminense, o recurso contra a suspensão de Abel Ferreira e os adiamentos das partidas de volta da Copa do Brasil. E em Brasília, o empresário William Rogato admitiu manipulação no futebol brasileiro em depoimento à CPI. Depoimento na CPI do Senado Federal estremece o futebol brasileiro. Mesmo sem provas apresentadas, empresário diz que já rebaixou 42 clubes no país. Ele fala também sobre manipulação de resultados, corrupção na arbitragem e reacende as denúncias de John Textor, do Botafogo, sobre as edições de 2022 e 2023 da Série A do Brasileirão. Vocês falaram do John Textor, né? Não sei as provas que John Textor tem, tá? Mas uma coisa eu posso te falar. As pessoas que trabalharam para mim também trabalharam contra ele nesse campeonato, que as pessoas falam que não. Não tô aqui para enfrentar. Leila, não quero te enfrentar jamais. Não tô falando que você fez ou não, tá bom? Mas eu te garanto que o John Textor não tá totalmente errado. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Lembrando que a CPI do futebol, ela ouve vários personagens ligados ao assunto. Agora, dessa vez, o empresário William Rogato admitiu que já fez manipulação e que já ajudou na queda de muitos times. Uma declaração polêmica. Inclusive, ele até falou sobre John Textor. Meu Deus, que loucura. Ele vive em Portugal. Saiu do país para não ser preso. William Rogato participou por videochamada da CPI do Senado Federal sobre a manipulação de resultados no futebol brasileiro. E impressionou, se não por provas apresentadas, pela contundência de suas palavras. Então eu vinha, bancava os registros dos atletas, colocava meus jogadores. Hoje eles me chamam porque eu rebaixei 42 clubes no Brasil. Aí eles falam que eu sou o rei do rebaixamento, mas é por causa da prática. Eu não tenho interesse nenhum em subir time se eu posso ganhar dinheiro com ele caindo. A vítima mais recente foi o Santa Maria, que disputou o campeonato Candango. O presidente do clube adoeceu e a esposa entregou a administração para o William Rogato. Muitas das vezes ela estava precisando de algo, né? Que o meu gestor ali, ele pagava todas as despesas. Como você pode olhar aí que não tem despesa nenhuma, porque eu pago tudo em dia, porque é isso que me faz com que pegue a confiança do presidente ou do dono do time, enfim. Eu tô aqui, fica tranquilo que você não vai ter problema financeiro nenhum. Então eu fazia essas transferências bancárias para ela, para passar o mel na boca dela, para ela nunca perceber que eu iria cometer o ato de manipulação. Simples assim. Eu não ganho dinheiro ganhando o jogo. Eu ganho dinheiro perdendo o jogo, entregando o jogo. É lógica isso. Por isso que eles me chamam de rei do rebaixamento. A estratégia dele, uma vez assumindo a administração de um clube, preferencialmente pequeno, sem recursos, ele partia para um esquema previamente elaborado, que ele diz ter começado em 2009. Eu vinha, como quem não quer nada, e aí, presidente, vamos fazer o time subir, vai dar tudo certo, a gente vai ser campeão. Ok, eu pegava, eu tinha uma agência de atleta, e aí eu falava para esses jogadores que eles tinham que ganhar comigo. Porém, eles tinham que facilitar os jogos para mim. E eles não entendiam no começo, eu explicava certinho, e eles falavam, poxa, a gente está sem salário, não tem nada, vamos tentar, vamos embora. E falo de novo para deixar salvo, enganava alguns presidentes e alguns compactuavam comigo. Como? Me dá 30, 40, 50 mil, você pode fazer o que você quiser com o meu clube. William Rogato diz que continua operando em 9 países e que já faturou 300 milhões de reais manipulando jogos e resultados. E sendo preciso, não só atletas são assediados por ele. Muito dinheiro envolvido para não seguir apostando alto. Você acha que um árbitro hoje, que a responsabilidade Do nada, sua irmã que tem é a 6 mil, Cajuru. Aí é claro que eu vou chegar nele e falar, marca um pênalti, dá um cartão pra fulano de tal, eu vou te dar 50 mil, quer?
ele vai olhar para um lado, para o outro, põe dinheiro no meu bolso. Eu acabei de fazer um jogo na Colômbia. Eu tenho aqui os vídeos do árbitro, eu te mostro os 2 árbitros que trabalhou para mim na Colômbia. Primeira divisão da Colômbia. Então, desculpa, cara. O árbitro, ele ganha pouco. E aí é o que eu tô falando, o gatilho do futebol tá na máfia. Qual é a máfia? Da federação, da CBF. Gatilhos e uma metralhadora giratória. O empresário William Rogato, em mais de 2 horas de depoimento na CPI do Senado Federal, entrou em outro campo minado. Aquele já citado pelo empresário John Textor, do Botafogo, na mesma CPI, afirmando que o clube carioca foi prejudicado em 2 edições do Campeonato Brasileiro, 2022 e 2023. O empresário não se declarou diretamente envolvido no suposto esquema, mas garante que se deu bem em jogos envolvendo Palmeiras e São Paulo. Todos os jogos que eu vi que estavam acontecendo com o Botafogo vinha desestruturado o Palmeiras, todos os jogos que eu fiz no Palmeiras eu ganhei. Resultados. Eu coloco lá, entende? Até porque você sabe que informação ela corre. Então você escancaradamente aqui, você está querendo dizer sobre aquele jogo Palmeiras 5, São Paulo 0? Eu ganhei, mas entenda, Cajuru, que eu tô te falando. Informações chegam, muitas das vezes, porque o jogador não consegue segurar a boca, e a informação chega e fala, hoje vai ter um resultado ali, e tal time vai ganhar e vai tomar uns gols aí. E eu, supostamente, sou apostador, não sou só de esquema de manipulação, como sou apostador, eu gosto de dinheiro e gosto de apostar, como eu te falei, eu amo apostar também. E alguns jogos que eu fiz aí, eu ganhei, tive êxito, porque chegava uma informação, hoje vai ter um jogo assim, 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 coloca aí que vai dar bom. Eu simplesmente falei, então tá bom, eu colocava e dava bom. Da onde veio a informação? Não sei. Quem estava fazendo? Também não sei. Eu sei que eu ganhava. Vocês falaram do John Textor, né? Não sei as provas que John Textor tem, tá? Mas uma coisa eu posso te falar. As pessoas que trabalharam para mim também trabalharam contra ele nesse campeonato, que as pessoas falam que não. Não tô aqui para enfrentar. Leila, não quero te enfrentar jamais. Não tô falando que você fez ou não, tá bom? Mas eu te garanto que o John Textor não tá totalmente errado. Mas, enfim, só para você entender a dimensão que tá o futebol, cara. Entende? O que chamam de louco, ele não é tão louco assim. Membros da CPI devem ir a Portugal para aprofundar-se nas denúncias oferecidas por ele, que por hora não aceitou delação premiada e também entrar no esquema de proteção à testemunha. Muito bem, assunto sério também para tratarmos aqui no nosso debate que começa agora com Chico Garcia, João Pedro Sgarbi, Ulisses Costa, Denilson Show, Ronaldo Giovanelli e Everton Guimarães, diretamente de BH para o Planeta Bola. Muito bem! Gente, agora é sério. CPI do futebol, ela escuta, ela chama, ela convoca figuras importantes do nosso futebol para esclarecer assuntos mais espinhosos, como, por exemplo, a manipulação de resultados. Isso é um assunto recorrente. E agora esse empresário, William Rogato, que está fora do país, fez uma videoconferência e acabou dizendo que já participou da manipulação de mais de 42 times que foram rebaixados. Então, é um absurdo a maneira tranquila como ele dá essa declaração, Chico, como ele se manifesta sem medo de represálias, de retaliação, fora o dinheiro que ele já angariou com isso. Caramba, Boa tarde. Eu tô assim... Depois de tudo isso. Eu tô um pouco chocado e triste, né, Renata? Porque a gente está falando de uma pessoa que vem a público e fala esse monte de coisa. E aí, quando a gente aqui batia no John Textor, né, a gente dizia, poxa, esse cara vem aqui de fora, denuncia situações que a gente até não enxerga, né? E cadê as provas? E a partir dali se criou um movimento para tentar entender, né? Se realmente o que ele falava tinha fundamento. E de repente vem um sujeito, um empresário que está em Portugal e fala sobre outras divisões, porque o futebol é muito grande no Brasil, né? A gente se concentra muito na elite, né? Mas vem falar de outras divisões, que ele chegava nos clubes
pagava os dirigentes, os presidentes desses clubes menores, né? Do tipo, ó, eu vou trazer os meus jogadores aqui, a gente vai subir, vai construir uma coisa legal, e de repente manipulava esses jogadores, os árbitros, para que esses clubes fossem rebaixados e ele ganhar dinheiro com as apostas esportivas. E as casas de apostas acabam sendo, muita gente confunde, né? Vítimas desse processo também. Porque ele vai lá e rouba dinheiro dessas casas de apostas. Então, você imagina, um cara que faturou, sei lá, 300 milhões de reais fazendo esse tipo de coisa e vem a público com a maior cara lavada, com a maior cara tranquila e dizer o que fez e o que acontece. E aí a gente fica se perguntando, tá, ele é um. O que mais tem aí? O que mais tem por trás disso? Será que tem outras pessoas fazendo isso? Será que a gente pode chegar até a elite, onde o John Textor está, digamos, denunciando por uma certa manipulação de resultados? Eu fico triste porque, assim, Renata, o futebol é a nossa razão de ser, né? É a nossa profissão desde sempre, é a nossa paixão desde que a gente nasce. E se a gente chegar à conclusão de que ele é manipulado, qual o sentido? Então, assim, eu fiquei assustado e preocupado e, acima de tudo, triste com o que aconteceu. É porque, acima de resultados, títulos e o que acontece em campo, os bastidores são muito pesados do futebol brasileiro, em todos os aspectos, inclusive nesse de manipulação, de pessoas que se locupletam, que ganham dinheiro dessa maneira, que não têm o menor pudor, não têm a menor decência em fazer isso. Vão lá e fazem mesmo. E ele não só admitiu, como disse, de repente o John Textor não é tão louco assim, falou en passant que pode ter acontecido coisas em jogos do Palmeiras, São Paulo, assim, sabe, jogando tudo no ventilador, sem a menor preocupação, Sgarbi. É realmente preocupante. É claro que tem que provar tudo que fala, só que eu faço uma pergunta. Vocês duvidam que seja verdade? Porque, com todo respeito, aqui no Brasil... Aqui no Brasil, cara, a gente vê na política há muito tempo. Você rouba, você se dá bem aqui no Brasil. É um fato. Você se dá bem, nada acontece, enfim. Na política é assim há muito tempo. No futebol, que movimenta milhões e milhões de reais, eu não duvido e eu realmente acredito que muitas vezes possa acontecer. É um fato. Só que é muito triste você ver como o Brasil é o país, muitas vezes, da impunidade. Olha a tranquilidade do sujeito falando sobre isso. É um caso seríssimo de corrupção, que no Brasil, mais uma vez, parece que é liberado. Olha a tranquilidade que ele vem falar. Dando risada até da situação, parece, porque deve ter ganhado milhões e milhões de reais com essa situação e tá lá em Portugal agora, sabe? E é um cara, o Chico foi muito bem nisso, é um cara falando. Imagina quantos casos devem rolar. Porque quando a gente para falar da elite, que já é uma vergonha gigantesca, falamos ano passado aqui sobre Bauerman, vários jogadores denunciados no esquema, porque o cara já chegou na elite. Chegou onde milhões de brasileiros, com muita dificuldade, claro, é difícil você virar jogador, onde milhões de brasileiros queriam chegar. Aí o cara vai se corrompe, ganha um salário milionário lá, salário maior do que 99% da população do Brasil. É uma vergonha. Nas divisões inferiores, envolve menos dinheiro. Então é mais fácil você, querendo ou não, convencer a pessoa a se corromper em relação a isso. Imagina quanto rola. Então, quando vem um cara de fora, como o Textor, por exemplo, e quer denunciar algumas questões, lógico que não da forma que ele fez muitas vezes, assim, sem provas e atirando para todos os lados. Quando ele começa a falar em só inteligência artificial, ficou ruim, né? A gente esperavam algo mais e não veio até agora. Exatamente. Mas tem que levar a sério também, porque é um cara vindo de fora, vendo um futebol brasileiro, que muitas vezes pode ser corrompido, mas é muito triste ver uma situação como essa e a impunidade, porque o cara falando com a maior tranquilidade do mundo, um caso seríssimo de corrupção, mostra que no Brasil vale a pena roubar. Ulisses Costa, o que me chamou a atenção é que ele disse que ele já faturou mais de 300 milhões de reais em manipulações. Só isso. É muito triste isso, né? Isso, infelizmente, a cultura nossa é completamente errada, né? Eu acho que é sujo, o futebol suja, mas como um rio poluído, tem como você limpar. É só uma questão de você querer, né? Dá trabalho, Dá trabalho, dá muito trabalho, Renato. Isso é muito triste para todos nós que amamos o futebol, que vivemos da emoção, que vivemos do torcedor, que vivemos das nossas brincadeiras aqui diárias e levamos informação de uma maneira alegre para o torcedor, né, brasileiro. Isso aí é muito ruim. E ele não falou só do Brasil, tá? Ele falou de outros países, até na Europa ele falou. Ele está falando isso porque ele não está no Brasil e o país que ele está não tem extradição. Então, ninguém pode chegar perto dele. Não existe um acordo de extradição entre o Brasil e o país que ele está. Então, é muito sério. É muito sério. E se os homens da CPI do futebol, eles vão até Portugal pegar as provas, eu acho que muita gente vai ser punida. E, a partir de agora, muita gente está com muito medo. Né? Muita gente envolvida nessa sujeira. E ele não é um empresário, ele é um bandido para mim.
Empresário não faz isso. Questão de se corromper por ter um salário menor, questão de se corromper por não ter uma boa grana, isso é questão de caráter. Não, mas eu disse que é mais fácil aliciar sim, só. Sim, não alicia. Não, se o cara tiver caráter, não alicia. Se tiver caráter, se for homem, se honrar a família que ele tem, entendeu? Se quiser dar exemplo para os filhos, se quiser dar exemplo para a sociedade, ele não se corrompe. Só que ele citou que tem árbitros que ganham 6, 7 mil reais e ele oferece 50 mil. Então, mas não tem. Se o cara então, tem, aí o cara, às vezes, né, lá na divisão que ele falou de divisões inferiores. Mas foi nessa proporção. Infelizmente, gente, não dá para fechar os olhos e achar que todo mundo vai ser honesto, transparente, leal, porque infelizmente não é assim. Honestidade... A ética, ela não anda em todos os setores. Mas é uma questão cultural e de caráter, né? A gente trabalha com imprensa, você acha que quantas pessoas, ou pouquíssimas, chegaram porque a gente não dá abertura? Ah, meu jogador, esse cara dando indireto. Falei, irmão, vai ter que fazer gol de bicicleta em final de campeonato para elogiar. Não tem conversa. Daqui para frente é um jogador marcado negativamente, já acontece, entendeu? E não tem conversa, não tem conversa. Então, a questão, cada um. Entendeu? Eu estou falando especificamente, e sei que todos aqui são muito sérios, e estou falando especificamente por mim. Eu já vi de tudo, eu estou há muito tempo no futebol. Eu já vi de tudo. Eu já vi jogador com arma na boca de jogador em vestiário. Eu já vi de tudo no futebol. Entendeu? Porque não passava a bola, já vi. Que bom que você pode entrar no vestiário, eu nunca pude. Não, mas é a terceira divisão, isso lá 35 anos atrás, né? Que você tinha total liberdade. Hoje não, hoje é muito fechado. Então, assim, são coisas pesadas que mancham o futebol. Né, um presidente completamente omisso, o nosso futebol virou piada no mundo da seleção brasileira, virou piada, nós somos motivos Tem um jogador, o Paquetá, investigado na Inglaterra. Jogador da seleção brasileira. Se ele é culpado ou não, a gente não sabe, mas ele é investigado, ponto. E tem mais jogadores que vieram para o Brasil, né, caso do jogador do Botafogo, o Luiz Henrique, também está sendo para fugir dessa situação. Olha, vai analisando. Você não entende, mas como é que o cara vem jogar no Brasil voando, né? Tem um motivo, tá lá. Então, quer dizer, isso aí é muito ruim para o nosso futebol, mancha o nosso futebol, mas tem como limpar. Não é o fim do futebol, gente. Isso serve de alerta para poder limpar, filtrar e deixar as pessoas boas. A nossa seleção, o nosso futebol está na mão de ninguém. Ronaldão, qual é a sua opinião quando você... Falou pouquinho, presta atenção, falou bem. Falou pouquinho, Igor. 7 minutos. Foi isso, pai. Tá com o momento. Rona, quando você vê uma entrevista que não é... Na verdade, é um depoimento, né? A CPI, porque ele estava lá num outro país, fez uma videoconferência e saiu falando e disparando sem medo nenhum. Sem retaliação, é uma coisa que, pelo menos ali, ele não tem medo. A gente percebe, assim, olhando e vendo a entrevista de ponta a ponta, que esse rapaz, o empresário... No meio do futebol, ele é um grãozinho de areia. E levantou 320 pacotes aí nessa faixa aí. Ele, né? Tá na imagem aí, ele falando. Agora, você imagine quem dá a canetada mesmo no futebol, hein? O que não deve estar acontecendo? Acho que é por isso que o John Textor... E teve que vir um cara de fora, o John Textor, para levantar essa fumaça toda, para falar, gente, vocês estão fazendo tudo errado aí. E tá mesmo. A gente já viu aí presidentes e mais presidentes sendo presos aí, essa coisa toda... E não foi à toa. Então, isso aí é só um gatilho, isso aí. Esse é o comecinho. Vamos ver se vai acontecer mais coisas aí, porque o futebol, o Chico tá surpreso, o Chico não tá dormindo, o Chico tá nervoso. Esse futebol, isso aí é o começo. Porque na hora que eu abrir a gaveta mesmo, começar a abrir a gaveta de clubes, da federação, de tudo isso, vocês vão ver o que tem lá. Negócio de aposta, a hora que nós estamos falando, mas tem coisa pior aí. Até contratos e mais contratos aí. Tem coisa que ninguém sabe. Agora, sim, teve que vir um cara de fora mesmo, com o peito aberto e bater, e falar de inteligência artificial, coisa que ninguém sabe o que é. Ele colocou um monte de nome. E apareceu isso aí com mais alguns nomezinhos aí. Eu quero os nomes. Tem mais gente para esse cara fazer isso aí. Ele falou de juiz. O juiz ganha tanto. Como é que ele sabe quanto ganhou o juiz? Se a gente aqui tem dificuldade de saber. O cara sabe, ainda até colocou 50, o cara faz o serviço. Quer dizer, tem mais coisa aí. É só trazer um menino, fazer o menino cantar bonito, que vai vir mais gente aí. E tem que vir, porque não... Renata, não vem. Não é só. Não. Esse cara desse tamanho que ninguém conhece, esse empresário. Esse cara que ninguém conhece. Tem outros aí que tem clube devendo 70, não sei quanto pro cara, um cara só. Eu penso o seguinte, o cara que tá foragido, ele poderia ficar na dele e nem aparecer, mas ele quis aparecer, ele topou aparecer e dar um depoimento na CPI.
E a maneira tranquila como ele colocou tudo isso e nem se afetou, não tá com medo, não tá com semblante de que vai ser pego, que vai ter uma punição, que vai pra cadeia, que vai ter que pagar multas, enfim, porque isso não é declarado, não é? Tudo dinheiro ilegal. Então é uma coisa, me impressiona, realmente me impressiona que ele faça isso e dessa maneira. Agora, Everton Guimarães, é isso, futebol brasileiro, algumas vezes ele mostra a sua real cara, a sua real faceta. Então, Renata, boa tarde a todos. Eu não posso, sinceramente, absorver e levar em consideração somente as declarações de um sujeito que mostra a cara e se orgulha de afirmar que cometeu delitos, né? Pode ser importante para o processo. A CPI, ela adora tratar de coisas inerentes ao futebol, porque ela consegue isso que ela está conseguindo com a gente, né? Espaço, destaque e tal. É um assunto que merece destaque, sim, é um assunto que merece a discussão, mas até agora o próprio Textor não apresentou nenhuma prova de absolutamente nada que ele disse. Nós estamos aguardando ainda. Aí me aparece um sujeito, orgulhoso dos crimes cometidos, mete a cara para o mundo, porque a gente não sabe, é intangível, a gente não tem ideia de onde vai, para onde vai essa imagem, para falar que ele cometeu, em sequência, crimes e está tudo bem, o cara está em Portugal. O que eu gostaria de vê-lo aqui, falando lá, dentro do espaço destinado a ouvir esse tipo de declaração. Então é o seguinte, quando nós tivermos as provas de tudo isso que eles estão falando, isso não atenua obviamente, os crimes cometidos por esse sujeito que está aqui ao lado, né? Mas as provas seriam, e sendo robustas, seriam fundamentais para a gente punir quem cometeu os crimes junto com esse cidadão. Porque a gente não pode generalizar e achar que todo mundo que está no meio do futebol comete esse tipo de atrocidade. E ainda mostra a cara com orgulho e numa tranquilidade abismal. Como se ele tivesse tomado um café na padoca da esquina. É um negócio assustador. Então, eu duvido de uma situação nessa história. Eu duvido da honestidade desse sujeito, que ele, obviamente, ele admite os crimes cometidos. Ninguém até agora provou nada, nenhum Textor. Trabalhar só com... bom, a gente entende que eu já fiz. Então, prova com quem você se envolveu. Quais foram as pessoas que te ajudaram a ganhar o dinheiro que você está alegando que ganhou? Porque senão fica fácil. O cara vem, diz o que quer, aponta para todo lado, abre um descrédito junto a instituições que estão diretamente ligadas ao futebol, uma delas o próprio Palmeiras, e aí? E fica por isso mesmo? E tá tudo bem? Não, não pode ser assim. Se não apresentar prova e dizer nomes de quem esteve com ele nos crimes cometidos, fica muito ruim só pelas palavras e pela coragem desse sujeito que está ao meu lado aqui, que para mim, de fato, como o Ulisses disse, se ele mete a cara, aponta abertamente os crimes que ele cometeu, logo ele está se intitulando um bandido. Que coisa, hein? Olha, quero falar mais de seleção brasileira, já também... Então é isso, galera, chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Falando um pouquinho sobre essa denúncia aí, né, desse empresário aí que está em Portugal. Ele contou aí detalhes, né? Detalhes, parece que realmente é algo... Sério, na verdade sério né, mas algo real, né, ele não está inventando, porque ele está contando realmente fatos que aconteceu. Ele não citou nome de time, nada do tipo, mas pelo que indica, né, ele realmente sabe de muita coisa, ele tá por dentro aí, né, e ele foi para um país que não pode ser extraditado, então tudo pensado já para fazer isso, né. Então talvez, né, indo para lá, mais perto dele para conversar, ele possa soltar nomes de pessoas que estão envolvidas, pessoas grandes, né? Talvez ele não conte, né? Até para não perder aí o seu ganho, né? Mas isso pode ser aprofundado e John Textor, né? Ele pode ter um pouco de razão em relação a isso, ainda mais que tem alguns times que podem estar envolvidos aí nesse caso, né? Times que precisam de dinheiro, né? Não está conseguindo aí competir, jogadores também que estão fazendo coisas ilegais, tomando cartões, né, não indo em algumas jogadas, algo assim que dá para se suspeitar, né? Então tudo isso
pode ser investigado e realmente pode ser algo bem polêmico aí no futebol brasileiro, que pode causar algo aí mundial, né? Então, vamos ver aí que vai ser logo nos próximos nossas notícias sobre isso aí, né? Vamos estar atento aqui para informar vocês sobre tudo isso, torcedor. Qual a sua opinião? Comente pra gente aqui se você acredita na veracidade das informações desse rapaz, desse empresário, ou se você acha que ele está querendo ganhar só mídia. Comente pra gente sua opinião aqui, dê seu like, inscreva no canal e até o próximo vídeo.